foi ofendido por alguém? Já foi vítima de injustiça ou de preconceito? Eu já. É horrível, né? Por isso o assunto hoje é perdão. Mas por que é tão difícil a gente perdoar? Será que é alguma coisa que a gente pode aprender? A situação que a gente vê é que nós vivemos num mundo caído. E se você quiser saber mais a respeito do que foi a queda da humanidade, dá uma olhada no vídeo que eu já postei sobre salvação. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E por que a gente vive num mundo assim caído, com problemas? Todos nós somos feridos durante toda a nossa vida, desde a mais tenra infância. Pode ser desde a vida intrauterina, se a gente foi fruto de uma gravidez indesejada, durante a primeira infância, durante a idade do pré-escolar, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, depois de casado, ou já na terceira idade. Todos nós somos atingidos por esses problemas de relacionamento que acabam causando feridas em nós, que podem ser causadas pelos nossos pais, que colocam rótulos na gente, dizem que a gente nunca vai ser nada de bom quando crescer, que a gente é burro ou que a gente é feio, pelos nossos professores, que tantas vezes têm atitudes negativas, ridicularizam a gente por causa de alguma falha ou deficiência nossa, por causa dos nossos colegas também, de escola ou de trabalho. Antigamente não existia essa palavra, mas existia o fato. Bullying, você sabe do que eu tô falando. Pode ser o seu cônjuge que feriu você, mesmo que sem querer. Pode ter sido algum chefe também que menosprezou o seu trabalho, não levou fé na sua capacidade. E o mundo realmente é cheio de injustiça, né? Você sabia que existem estudos que falam que nós gastamos mais de 50% das nossas energias mentais e emocionais só para tentar abafar sentimentos que a gente carrega do passado? O que a gente passou fica tudo gravado no córtex do lobo temporal. E a gente tenta enterrar aquilo lá para que a gente não seja ferido novamente, mas às vezes acontecem situações que rememoram tudo aquilo como se tivesse sido ontem. E o que a gente faz para se proteger? A gente cria muros em torno do nosso coração. A gente pode reagir de uma forma mais passiva ou de uma forma mais ativa. A gente pode internalizar a rejeição ou pode se rebelar. Se a gente internaliza a rejeição, a gente vai desenvolver uma personalidade cordata, aquela que é boazinha, que faz tudo para agradar o outro, só com o desejo de ser amado. Ou uma personalidade derrotista, que desiste de lutar, que acha que não vale a pena, que não tem jeito mesmo. E aí a gente vai ter na nossa alma tristeza, autocompaixão, autodepreciação, depressão, apatia, complexo de inferioridade, insegurança, inaptidão, sentimento de culpa, amortecimento, agonia, desânimo e desespero. E isso pode causar até suicídio. Se a gente tender mais para reagir com rebeldia, a gente pode desenvolver uma personalidade competitiva, que faz tudo para mostrar que a gente é mais capaz do que o outro, ou uma personalidade crítica, que faz tudo para mostrar os erros que o outro comete. E assim a gente se sente melhor em relação aos nossos próprios. Essas personalidades são mais agressivas, presunçosas, da mesma forma que as outras estão sujeitas à depressão também. Só que em vez de complexo de inferioridade, tem complexo de superioridade, competitividade, dominação, inflexibilidade, manipulação, teimosia, amargura, crítica, controle e possessividade. O problema é que esses muros que a gente constrói em volta do nosso coração são muros completamente tortos, distorcidos. São paredes que estão prestes a desmoronar em cima da gente mesmo. Vamos dar uma olhadinha no que o profeta Amós fala no capítulo 7, versos 7 e 8. Deus me mostrou isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-lo mais. Você sabe o que é prumo? Prumo é uma ferramenta que os construtores usam, os pedreiros usam, que é basicamente uma corda com um peso na ponta. Você coloca na parte mais alta de uma parede e ele vai ficar perfeitamente vertical. E por comparação, você vê se a parede está retinha, está vertical ou se ela está torta. E Deus tem um
o prumo dele é perfeito. E quando ele coloca essas paredes de proteção, esses muros que a gente constrói em volta do nosso coração, para serem verificadas pelo prumo dele, o que aparece é que elas estão totalmente tortas, totalmente distorcidas. E na verdade não oferecem proteção pra gente, e sim uma destruição a longo prazo. E ainda na profecia de Amós, no capítulo 5, verso 19, está escrito assim: será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Ele está falando a respeito do dia do Senhor, dizendo que ninguém vai escapar, seja fora ou dentro de casa, Deus vai alcançar a gente. Mas o que eu achei interessante é essa figura da pessoa que está dentro de casa, crente que está protegida, e quando encosta a mão na parede, uma cobra pica a mão dela e ela acaba morrendo. Esses nossos muros de proteção, na verdade, oferecem uma proteção falsa, porque existem cobras que estão ali dentro junto com a gente e que só vão fazer mal. Um exemplo dessas cobras que estão ali com a gente é a nossa tentativa de compensar essa nossa dor através de prazeres fugazes, prazeres pecaminosos mesmo. A gente se refugia na comida, acaba ficando obeso, não é à toa que tem uma epidemia de obesidade no nosso planeta, acaba ficando com sentimento de culpa, que é pior ainda do que a gente estava antes, apela para a anorexia e outros distúrbios ligados à alimentação. A gente apela para o álcool ou para as drogas, para fugir desse mundo, dessa realidade que esmaga tanto a gente. A gente se refugia nas compras, no consumismo, tentando trazer um pouco de felicidade momentânea para essa nossa vida tão sofrida. Se refugia nos excessos do sexo também, na lascívia, na promiscuidade, tendo um monte de parceiro, apelando para a pornografia. Ou a gente corre para as realizações, para a gente não ficar pensando muito no que está matando a gente por dentro. A gente sai por aí, sendo um conquistador, sendo um grande homem de negócios, sendo uma mulher executiva de sucesso, fazendo seja lá o que for que vai mostrar que você é capaz, que você é uma pessoa que pode realizar muitas coisas, mas nada disso resolve o problema que a gente tem dentro do coração. A verdade é que seja qual for a rejeição que a gente sofreu durante a nossa vida, ou a injustiça, ou o preconceito, a gente não é culpado por ela, por ter sofrido isso. Mas a gente se torna culpado se a gente, como consequência disso, abraça um estilo de vida destrutivo. Essas personalidades cordata e derrotista, em geral, são marcadas pela incredulidade. Elas não acreditam que possam ser amadas, que possam ser alguma coisa boa na vida, e se diminuem o tempo inteiro. E a incredulidade é um pecado, é uma coisa que desagrada a Deus. Deus não fez a gente pra gente ser um zero à esquerda, não. Deus fez a gente pra gente descobrir a nossa vocação, aquilo para que Ele de fato nos criou e que vai fazer com que a gente seja feliz e torne os outros felizes também. E as outras duas personalidades, a competitiva e a crítica, já sofrem de um outro tipo de pecado, que é a revolta, a rebelião. E a forma que elas expressam isso é diminuindo as outras pessoas. A solução para todos os 4 tipos de personalidade é a humildade. E você pode até pensar, ué, mas humildade não é a pessoa se diminuir? Não. Humildade é você enxergar exatamente aquilo que você é, nem acima, nem abaixo daquilo que Deus fez você ser. Vamos dar uma olhada no Salmo 51, no verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Humildade é isso. É quando você tem o seu coração quebrado, quebrantado, amolecido, não mais endurecido pelo pecado da incredulidade ou pelo pecado da rebeldia. Isso é humildade. E quando você está assim, com esse espírito certo, Deus não resiste. E Ele sempre estende a graça dele sobre você. Tiago, no capítulo 5, verso 16, dá a seguinte recomendação pra gente. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar os nossos pecados uns aos outros faz com que os outros consigam ver a gente como a gente realmente é, humanos,
falhos, cheios de erros, como todos os demais. E isso ajuda a gente a se ver como a gente é também. Isso é libertador. A humildade só é alcançada dessa forma. E se você for humilde, mais cedo ou mais tarde você vai chegar à necessidade de perdoar quem ofendeu você. Mas por que a gente deve perdoar? Em primeiro lugar, porque a vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. Olha o que está escrito em Levítico 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lá em Deuteronômio 32:35, Deus está falando assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Provérbios 20:22 fala assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. E em Romanos 12, de 17 a 21, Paulo escreveu assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então essa é a primeira razão. A vingança pertence a Deus, porque Ele é justo e Ele faz com que ela seja na medida certa e no tempo certo. Não vai vir nem antes nem depois. Não vai vir de menos nem de mais. Um segundo motivo é porque Jesus nos deu o exemplo. Olha o que está em Mateus 6:12. Quando Ele estava ensinando para a gente a orar, Ele disse para a gente pedir assim para Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você tiver gente que está devendo alguma coisa para você, alguém que te ofendeu, alguém que te perseguiu, pisou no seu pé, te tratou com injustiça, perdoe, para que você possa ser perdoado por Deus também. Se você lembrar da parábola do credor incompassivo, você vai ver que um homem que tinha uma dívida enorme e que não podia nunca ser paga, foi perdoado, mas não conseguiu perdoar um outro que devia a ele uma coisa ínfima. E por causa disso, o que havia perdoado ele da dívida enorme, voltou atrás e o lançou na prisão. E é o que acontece com a gente também. Seja o que for que alguém esteja devendo para mim ou para você, nunca vai ser tão grande quanto o que a gente devia para Deus. E se a gente foi perdoado pelo Pai, a gente tem toda a condição de perdoar os outros também. Em Lucas, no capítulo 23, nos versos 33 e 34, está contando um pedaço da crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. E eles realmente não sabiam o que eles estavam fazendo, não. Para aqueles romanos, eles estavam só cumprindo ordens que eles receberam de Pilatos. E não tinham a menor ideia das consequências daquilo. E quando as pessoas fazem alguma coisa de mal para nós, elas também não têm ideia do que elas estão fazendo, não. Eu já contei no outro vídeo que durante cerca de 10 anos eu fui perseguida por um chefe que me fez muito mal. E eu tinha um desejo enorme de me vingar, mas eu não me vingava. Mas eu pedia para Deus, eu orava. E no início eu pedia: Senhor, me vinga. Faz com que o que Ele está fazendo comigo aconteça com Ele também. E aparentemente isso nunca aconteceu. Mas depois eu comecei a mudar as minhas orações. E eu comecei a pedir: Senhor, mostra para Ele, que está cego agora, o que Ele está fazendo comigo. Como Ele está sendo injusto. E depois de um tempo, Ele começou a mudar um pouco o tratamento que Ele tinha em relação a mim. E sinceramente, eu acho que a melhor vingança que qualquer pessoa pode ter é quando o seu algoz, o seu opressor, cai em si, cai na real e percebe o erro que cometeu. Ore para que isso aconteça com a pessoa e para que ela não se desespere, mas da mesma forma que você consiga encontrar perdão e salvação em Jesus. Paulo também fala sobre esse assunto em Efésios 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo.
Se a gente perder de perspectiva o perdão que a gente recebeu do Pai por meio de Jesus, a gente não consegue perdoar. Mas para manter as coisas sob a perspectiva certa, lembre-se do que você devia e do perdão que você recebeu. E siga o exemplo de Jesus. Ele perdoou e deseja que a gente o imite também. Um outro motivo para a gente perdoar é que você já sabe que quando você é vítima de uma injustiça, de um maltrato, de uma coisa que te fez mal, fica aquela mágoa, né? Aquela mágoa, se você não tratar logo, vai manchando cada vez mais a sua alma, o seu coração e vai se transformando em amargura. Você vai se tornando uma pessoa realmente azeda e começa a contaminar toda a sua vida e todos os que estão à sua volta. É isso que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se você desenvolver amargura no seu coração, você vai acabar se excluindo da graça de Deus. Você não quer isso. Ninguém quer. A gente precisa da graça de Deus para que a gente consiga viver de uma forma feliz, de uma forma livre, recebendo bênção sobre bênção, vindo da parte do Pai direto para nós. Um outro motivo é porque muita gente acha que perdoar o outro é sinal de fraqueza ou de covardia, mas é bem o contrário. É sinal de força e de coragem. Olha o que está em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você controlar as suas emoções é mais precioso, mais valoroso, mais corajoso e mais difícil do que conquistar uma cidade. E lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8, ele escreveu assim: por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, olha ele de novo, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Você quer ter uma vida frutífera, uma vida que vale a pena, que produz um monte de coisa boa? Você precisa ter domínio próprio. Você precisa dominar tudo aquilo que você sente, todas as suas emoções. E através do perdão você consegue isso. Outro motivo é que Jesus morreu por você, mas não foi só por você. Jesus morreu por aquela pessoa que te fez mal também. Olha o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos, inclusive essa pessoa. Então perdoe, ame essa pessoa. Mesmo que você não consiga sentir amor por essa pessoa, o amor pode ser uma decisão. Aliás, ele é uma decisão. Você não precisa gostar da pessoa. Você precisa resolver amar essa pessoa. Resolver fazer o bem por ela. E a última razão é porque o perdão é fundamental para a gente poder reconstruir a nossa vida. A partir do momento em que a gente quer derrubar esses muros que a gente construiu e que estão impedindo a gente de ter vida plena. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer 3 coisas. A primeira e a segunda estão no capítulo 3 de Esdras. Nos versos 1 a 6, Esdras vem contando o que aconteceu depois do cativeiro babilônico, em que o povo voltou para Judá e Jerusalém, que era a capital. E ele fala assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos. Holocaustos são ofertas que eram totalmente queimadas e que significavam consagração, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, é a festa dos tabernáculos, que relembra as peregrinações do povo israelita no deserto, depois que eles foram libertos da escravidão no Egito, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios
sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Além dos sacrifícios que a lei prescrevia, determinava, também eles fizeram sacrifícios voluntários, ofertas que eles quiseram dar para Deus. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então não existia templo ainda, mas mesmo assim, eles trataram de reconstruir o altar. Por quê? Porque o altar significa arrependimento, confissão, perdão também, que você recebe de Deus. Você se reconcilia com Ele, você recebe redenção, libertação, cura, consagração. É tudo isso que o altar representa. Para você reconstruir a sua vida, você precisa reerguer o altar no seu coração. Você precisa destruir essas paredes tortas, fora de prumo, que você construiu, e no lugar delas você deve reconstruir o altar. Mas existe uma outra coisa que você deve reconstruir no seu coração. E isso está nos versos 7 a 13. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, que eram os fenícios, mercadores, comerciantes, navais, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, que é um instrumento musical, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Responsivamente é, um grupo fala uma parte, o outro responde outra parte, e assim vai, isso é responsivo. Cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, os fundamentos, a fundação. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, ou seja, eles eram bem velhinhos. Se, por exemplo, quando começou o cativeiro eles tinham 10 anos de idade, agora eles tinham 80, porque o cativeiro durou 70 anos. Então esses, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, porque os que não tinham visto estavam felizes porque estava reconstruindo. Mas os que tinham visto o antigo templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, e era magnífico, viram esse, que era bem acanhadinho, bem modesto, bem menorzinho, e choraram meio que de tristeza por causa disso. E não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Foi uma algazarra que eles fizeram. Porque o que o templo significa? Significa adoração, gratidão. Foi isso que eles cantaram. Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Significa relacionamento com Deus restaurado, uma vida de santidade, receber fortalecimento, receber poder. Você precisa restaurar o altar do seu coração, mas você precisa restaurar o templo também, para que você tenha uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, de comunhão com Deus. E da mesma forma que você recebe perdão de Deus, a terceira coisa que você precisa para que a sua vida toda seja reconstruída é você dar perdão a quem precisa receber. O que é perdoar? Perdoar é isentar o outro de nos pagar o que nos deve, de reparar o erro que cometeu contra nós e até mesmo isentar o outro de nos pedir perdão. Você perdoa não é se o outro te pedir. Você perdoa incondicionalmente, mesmo que ele não te peça, mesmo que ele não mude, mesmo que ele volte a fazer tudo que ele fez antes. Perdoar não é você passar a gostar do outro. Não, perdoar é você libertar o outro da mesma forma que você foi liberto.
E se o outro não se modificar, o outro não tiver interesse em ser uma pessoa transformada, saia de perto. Evite o convívio. Você pode perdoar, mas deixar de se expor a essa pessoa. Se precisar, fuja dela mesmo. E como é que a gente pode perdoar alguém, por mais grave que tenha sido a ofensa? Em primeiro lugar, confesse todo o ressentimento que você tem para Deus. Não é pecado você sofrer, não é mesmo? E você não deve abafar isso, tentar colocar para debaixo do tapete, fingir que nunca aconteceu. Perdoar não é isso, não. Perdoar é você olhar de frente todo aquele ressentimento, todo aquele sentimento ruim, todo aquele sofrimento que você está sentindo. Você olhar de frente e confessar isso tudo que você está sentindo para Deus. A segunda coisa que você deve fazer é perdoar o ofensor de maneira incondicional. Como é que a gente faz isso? Porque essa que é a parte mais difícil. Em primeiro lugar, acolher o perdão de Deus no seu coração. Deus perdoou você. Você precisa entender o que isso significa. Precisa entender o tamanho da sua dívida e como você não tinha a menor condição de pagar. Isso provavelmente faltou lá na parábola do credor incompassivo. Ele não teve compaixão daquele outro que devia pouco para ele, porque ele não entendeu que ele nunca iria conseguir pagar. Olha lá em Mateus 18, e olha o que Jesus veio contando nos versos 23 a 27. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Mas olha o que o servo pediu. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele não pediu que a dívida fosse perdoada. Ele pediu um tempo para que ele pagasse tudo que ele devia. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida, ele fez além do que o servo tinha pedido e o deixou ir. Provavelmente o que aconteceu aqui é que esse servo era meio sem noção, ele não conseguiu entender que ele nunca, mesmo que ele vivesse 200 anos, teria condição de pagar tudo aquilo que ele devia para esse rei. E por isso ele foi tão duro com o outro que devia uma merreca para ele. Então você primeiro precisa avaliar o quanto você devia e que nunca, nunca, jamais você iria conseguir pagar pelo seu próprio esforço. Aí você se enche de gratidão, você entende o que Deus fez cancelando a sua dívida em Jesus. E aí o seu coração começa a ficar preparado para perdoar a dívida do outro, que por mais enorme, gigantesca que seja, nunca vai se comparar à dívida que você tinha com Deus e que recebeu perdão. A segunda coisa que você precisa fazer para perdoar o seu ofensor incondicionalmente é perdoar você mesmo. Sabe por quê? Muito do que a gente sofre acabou tendo uma colaboração involuntária da gente. Se foi, por exemplo, abuso sexual de um parente ou de um amigo e que você não contou para ninguém por causa de medo, porque achou que nunca iriam acreditar em você, você se sente culpado. Você acha que se você contar agora, vão dizer: ah, então foi porque você deixou, por que só agora que você está contando? E isso traz um sentimento de culpa horrível que você fica carregando a vida inteira. Jesus está vendo a sua dor, ele sabe em que você tinha se enredado e que não conseguia contar, não conseguia sair sozinho, e ele já perdoou você. E você precisa se perdoar também. Nesse processo, se necessário, chore amargamente, porque é muito, muito doloroso. Eu sei porque eu já passei por isso. Então chore e expresse tudo isso diante de Deus e receba o perdão dele na sua vida e perdoe a si próprio também. E depois disso, a terceira coisa que você deve fazer para perdoar o seu opressor incondicionalmente é expressar verbalmente esse perdão. Fale diante de Deus: fulano, eu te perdoo, eu liberto você, eu não quero mais que você me pague nada, você está livre para viver a sua vida. Se você puder, se você tiver a oportunidade de falar isso para o ofensor, fale também, mas se não, fale isso para Deus e receba a libertação que vai tirar você desse cárcere emocional que está te aprisionando há tantos anos. E por fim, lembre-se que a gente não pode mudar os acontecimentos do passado, mas a gente pode mudar como a gente reage a eles. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo escreveu assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem
transformem-se pela renovação da sua mente, pela transformação da sua mente numa mente nova, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que você possa experimentar tudo isso, toda essa bondade, toda essa liberdade, toda essa coisa maravilhosa que Deus tem reservado para você. Deus quer que a gente haja do mesmo jeito que Ele agiu em relação a gente. Olha o que Isaías escreveu no capítulo 43, verso 25 da sua profecia. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Como é isso? Deus ficou com amnésia? Não, não é isso. Se a lembrança da ofensa for uma vespa, ela de vez em quando pode voltar a voar na sua mente, no seu coração. Só que agora o ferrão, a capacidade de ferir, de magoar, de fazer mal, foi tirado. É isso que quer dizer você esquecer a ofensa. Não quer dizer que você nunca mais vai lembrar que aquilo aconteceu. Você pode até lembrar, mas não vai mais te fazer mal. E a ferida que foi causada no coração? Como é que a gente faz para que ela possa ser curada? É reconhecer que ela existe. Reprimir a mágoa só vai internalizar energias emocionais que são doentias, que só fazem mal, causam depressão, outras doenças psicossomáticas também. Você vai ficar com dor de estômago, com úlcera, até câncer. Jesus, quando sofria, não reprimia o sofrimento dele, não. Lembra quando Lázaro morreu? João 11:35 fala que Jesus chorou. Ele deixou o sofrimento dele vir à tona. Ele não negou isso, não. Não negue o seu sofrimento. A segunda coisa que você deve fazer é crer que Jesus pode curar isso em você. Isaías, no capítulo 53, verso 5, fala assim: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você quer ter cura para as suas feridas? Seja curado pelas feridas de Jesus. Os ferimentos dele podem curar você também. É isso que Pedro fala lá na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus levou no seu corpo não só os nossos pecados, todas as nossas dores também, todo o nosso sofrimento. É por isso que Ele pode curar você. É por isso que Ele pode me curar. E é por isso que você pode partir para o passo 3. Confessar os seus pecados e as suas mágoas. É isso que João fala na primeira carta dele, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça que a gente cometeu e de toda injustiça que a gente sofreu e nos causou mal. Ore demoradamente por cada fase da sua vida. Ele vai revelar os acontecimentos importantes de toda a sua existência, desde quando você era um feto na barriga da sua mãe, quando você era um bebezinho, recém-nascido, depois foi crescendo, ficando maiorzinho, entrou no jardim de infância, na pré-escola, aprendeu a ler, foi convivendo com os seus colegas no ensino fundamental, no ensino médio, talvez tenha entrado para a faculdade, começou a namorar, a ter relacionamentos amorosos com as outras pessoas, talvez tenha se casado, tido filhos, tido netos, trabalhado em vários empregos, tido vários tipos de chefe, vários tipos de colegas, chegou à terceira idade talvez, se aposentou. Todas essas fases, vá diante de Deus, deixando o Espírito Santo revelar para você o que precisa ser perdoado, o que precisa ser reconstruído. E essas confissões penosas mesmo vão receber o bálsamo curador, restaurador, que só o amor de Deus pode trazer sobre a nossa vida. Receba cura, meu irmão. Receba cura, minha irmã. Só que isso só vai acontecer se você realmente quiser. Existem pessoas que não querem ser curadas porque com o seu sofrimento atraem a atenção dos outros sobre si, o cuidado dos outros sobre a sua vida. Não faça isso. Você vai estar só se aprisionando, só prolongando a sua infelicidade.
felicidade e trazendo infelicidade para a vida dos outros também. Deseje ser curado e deseje intensamente. Olha o que está em Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você precisa receber justiça na sua vida, através da cura, através do perdão. E você vai ser satisfeito se você tiver fome e sede disso. Fome e sede de perdão e de libertação. E perdoe. Olhe para o ofensor, não através dos seus olhos, mas através dos olhos de Deus, através dos olhos perdoadores de Jesus, através dos olhos que querem restaurar, transformar, trazer vida onde hoje há morte. E ajude outros que estiverem vivendo situação semelhante à sua. Não pense que você é o único, não. Talvez até por esse mesmo opressor. Olha o que Deus está falando em Isaías 58 a respeito do jejum que agrada a Deus. A gente não está falando a respeito de jejum, mas os princípios que estão aqui nesse texto se aplicam perfeitamente à nossa vida em relação ao próximo. A partir do verso 6, ele vem falando assim: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Não é isso que você está precisando? Cura? A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse texto do verso 11, a gente muitas vezes pega pra gente fora do contexto. E a gente fala até para outras pessoas: ah, o Senhor vai te guiar constantemente. Você vai ser como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Só que a gente esquece de todo o resto que veio antes. Ele está falando: você vai ser assim se você fizer tudo isso, você não tiver nenhuma atitude de impiedade, de opressão em relação ao seu próximo. E pelo contrário, você o ajudar, até mesmo renunciando ao que seria seu direito. Ajude os outros que estão em situação parecida com a sua. E a sua luz vai irromper. A sua escuridão vai ser como o sol do meio-dia. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, você pode ler Livre para Perdoar, de David Augsburger. Pode ler também um livro maravilhoso escrito pelo Dr. Bruce Thompson, Paredes do Meu Coração, em que ele explora esses muros que a gente constrói para tentar nos proteger, como a gente pode derrubá-los e construir algo de bom para ter uma vida plena. E um outro livro que pode te ajudar muito, que fala a respeito de perdão, que me ajudou minha filha também, é A Cabana. Fez um tremendo sucesso, virou até filme. Você pode ver o filme também, mas se puder, leia o livro, que é maravilhoso e explora muito essa questão do perdão. E na semana que vem, um assunto que tem tudo a ver com perdão é relacionamento amoroso. A gente vai falar sobre encontrar a pessoa certa para você, como fazer um amor que esfriou voltar a renascer, saber se vale a pena fazer com que o amor renasça. Na semana que vem, então, a gente se encontra